Jamila Duarte, que apesar da sua fresca idade, tem já um grande currículo na política do Algarve, sempre na área do Partido Socialista, que já representou na Assembleia da República, tem sido ao longo destes anos uma figura importante na contestação aos direitos adquiridos por gerações que neste momento se encontram já no seu ocaso. Não podíamos deixar de a ouvir. Muito boa tarde, Jamila. Nós acompanhamos sempre, dentro das nossas capacidades, a sua carreira política. Conhecemos bem a carreira política do seu pai, de quem temos a felicidade de ter sido parceiro, digamos assim, e sabemos da sua luta sempre de há muitos anos por duas vertentes muito importantes. Primeiro, a assunção pela juventude do papel que lhe compete indiscutivelmente na política portuguesa, e em segundo lugar pela importância também indiscutível que o Algarve merece no turismo português e que nunca foi devidamente entendida por os outros poderes superiores. Quer-nos falar alguma coisa sobre isso, por favor? Não, de facto, neste momento, ambos os meus meninos de ouro, como eu costumo dizer, estão neste momento a sofrer grandes ataques. O turismo, apesar de existirem zonas de esperança devido a algumas conflitualidades existentes, por exemplo, na Turquia ou no Mediterrâneo, que permitiria que o Algarve estivesse a beneficiar como linha direta. Uma vez sem termos feito nada por isso. Desafogámos um bocadinho derivado disso, mas não potenciámos aquilo que poderia ser. E de facto, porque não houve a atenção, não houve o cuidado, não houve nenhuma estratégia para conduzir essas novas rotas para aqui, nem houve ainda nenhuma tipo de preocupação de angariar o turista que possa ser um produtor de mais-valias e de maior que deixe mais rendimento no território. Há agora algumas energias derivadas de discursos, mas como eu costumo dizer, discursos são boas intenções, e quem é um executor, quem está no executivo, quem está no governo tem a obrigação de apresentar muito mais do que isso. E portanto, lamentavelmente, o turismo não está tão pujante como eu acho que tinha condições para estar, e no Algarve em particular tem todas as potencialidades de estar a crescer, e bastante. Espero que rapidamente se possa mudar esse rumo para que o Algarve volte a ser o centro da política turística como galinha dos ovos de ouro que é para um país que tem muito a dar ao turismo, numa lógica nacional e numa lógica mundial. É um referencial quando se fala em Algarve, todos sabem naturalmente do que estamos a falar. E quando se fala de juventude, também é o dito menino de ouro que tem sido muito maltratado, para não dizer mesmo enxovalhado, nos últimos tempos pelo atual governo, em que liminarmente disse para que os jovens desistissem do seu país e fossem embora. A minha expectativa, ou a minha esperança e o meu alento é que os jovens sempre foram a estrutura social ou a vertente social mais combativa e mais mobilizadora, e portanto é precisamente quando os contrariam que eles se tornam mais fortes, mais unidos e mais combativos, e portanto necessariamente esse apelo do governo tem a noção que funcionará exatamente no sentido contrário, para eles se entregarem ao seu país e darem tudo aquilo que têm, sobretudo porque são a geração mais qualificada de sempre, com mais instrumentos intelectuais e de conhecimento que o país lhes pôs à disposição, o país e o estrangeiro. Alguns tiveram a oportunidade de estudar para o estrangeiro e de voltar, e que agora estavam à espera de dar essa mais-valia ao seu país, e este governo mandou-os embora, simplesmente dispensou essa mais-valia, e tenho a noção que estes jovens querem de facto entregar tudo o que têm em prol de uma garantia, a garantia de que o seu país tem futuro, e que querem continuar a dar essa garantia de futuro aos seus filhos e netos. E isso é algo que, deixando-me triste no momento pontual, me dá esperança de futuro em termos de trabalho conjunto para os próximos tempos. Ou seja, os próximos tempos vão ser difíceis, vão exigir de todos nós alguma austeridade, mas alguma estratégia de crescimento e emprego, algo que é essa segunda estratégia que tem estado completamente ausente, mas para termos expectativas que haverá um amanhã, temos que desenhar essa estratégia. Como se viu, e nos últimos dias muito em particular, não existe nenhuma estratégia a não ser taticismo político no quadro da coligação, seja primeiro o taticismo do Ministro de Estado Paulo Portas e do Ministro de Estado Vítor Gaspar, seja posteriormente na sequência de uma negociação que levou quase 10 dias e que depois disso nos meteu
naturalmente, novamente, a sermos vistos pelo exterior como um caso estranho e raro, que é, em vez de trabalharmos para a estabilidade e para a confiança e para para alterar os parâmetros que neste momento afetam o nosso país e a realidade do dia-a-dia das pessoas, que temos quase 1 milhão de vão estar sem subsídio de desemprego durante 2013. E o que nós temos deste governo é uma resposta zero e apenas uma lógica de taticismo político e de sobrevivência política. Naturalmente, visto de fora e visto dos nossos credores e visto das pessoas com quem nós temos parceria, concretamente os nossos colegas membros da União Europeia, os nossos Estados, os outros Estados-membros, preocupam-se e dizem, afinal, como vai Portugal? E eu daqui gostava de dizer, Portugal tem líderes políticos, tem responsáveis políticos, não são aqueles que estão a governar o país neste momento, mas estamos certos, se derem a palavra ao povo, esses líderes políticos assumirão as suas responsabilidades e responderão e desenharão um futuro para este país. Jamila, centrando-nos agora nas autárquicas de 2013, razão primeira de estarmos aqui, e tendo em vista que Albufeira foi motor no turismo do Algarve, por razões que não vamos agora explicitar, mas também foi motor para o fascínio da juventude por o Algarve, através da primeira discoteca do país, que foi o 7,5, e que aqui se instalou. Acha que nesta candidatura há pessoas que vão tratar os seus meninos de ouro da forma que a autarquia merece e de que maneira? Eu acho que sim, acho que o Fernando Anastácio e toda a sua equipa têm as condições que são necessárias para trazer o alento e a dinâmica a uma economia de base local que também ela é muito conhecida internacionalmente, ou seja, a Albufeira por si é muito conhecida internacionalmente, da mesma forma que o Algarve. Tem um turismo reconhecido, mas precisa de ser modernizado permanentemente, precisa de integrar a população local, precisa de trazer novos valores, precisa de redescobrir novo tipo de oferta. E de que maneira? E para isso é preciso ter criatividade, é preciso juntar as forças vivas da cidade e não estar, ou do concelho, e não estar de costas viradas para ela, juntar o litoral e o interior, ligar todas as partes do concelho. E necessariamente a forma como esta equipa foi feita, o facto de ter muita gente nova e que pretende dar o corpo ao manifesto por esta camisola, é algo que, e com outros tipos de experiências, é algo que nos parece muito positivo e que leva a que o Partido Socialista vá para esta campanha com muita confiança e com a expectativa que o eleitorado de Albufeira dê essa confiança com toda a veemência no dia 29 de setembro. Jamila, muito obrigado pelas suas palavras, felicidades para a sua carreira pessoal e política e até já. Até já, obrigada.